E aí, pessoal, aqui quem fala é Joséildo Invest. E no vídeo de hoje, muitas pessoas estavam me perguntando: Joséildo, por que tu não faz vídeo de fundos imobiliários ali de base 10, né, mais acessível ao público? Quem tem pouco assim, quem tem pouco dinheiro para investir, é mais fácil de comprar ali, porque o que significa aí esses fundos imobiliários de base 10, tá? Como o nome já diz, é que os fundos imobiliários que estejam ali em torno de R$ 10, tá, pessoal? Então, se você quer aí ver quais são os 5 fundos imobiliários que eu trouxe para vocês de base 10, que são ótimos fundos, fica aí logo depois da vinheta! Yeah. 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 Então, pessoal, antes de começar o vídeo, eu aqui peço a vocês que se inscrevam no canal. Pessoal, tem gente que tá assistindo aí o vídeo, batendo visualizações e tá esquecendo de deixar o like. Pessoal, deixar o like é muito importante, pois esse conteúdo, quando a gente deixa o like, é entregue para outras pessoas, mais pessoas ter acesso. Isso mostra que vocês estão gostando do conteúdo. Obviamente, também isso vai me ajudar bastante a crescer no canal. Estou trazendo aqui conteúdos gratuitos para vocês, mostrando aqui para vocês tudo sobre investimento, né, financeiro, para vocês terem uma renda passiva, assim como eu. Estou crescendo aqui aos poucos e trago conteúdos para vocês também crescerem aí também nas finanças de vocês. Então, se inscreve aí no canal, deixa o like, compartilha com os amigos de vocês, porque é conteúdos que traz muitas informações legais para vocês, tá? Mas sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Primeira coisa que eu quero deixar aqui bem claro a vocês, que não é porque esses fundos imobiliários são de base 10 que eles são mais baratos do que fundos imobiliários ali que custam 100, 150 reais. Não é bem assim, tá? Tudo que a gente precisa entender e verificar é como ele está dentro do mercado financeiro. Isso é um ponto que eu tenho que deixar bem claro aqui para vocês. Não é porque ele custa 10, 9 ou 11 reais que ele é mais barato do que um fundo ali que custa 100 ou 150 reais. Tudo isso tem a ver com questão de retorno e como é que ele está funcionando no mercado, tá certo? Como assim, José? Eu não tô entendendo bem. Tá, 10 reais não é mais barato do que 100? Se a gente for falar em termos de valor, é óbvio que conseguir 10 reais é mais fácil do que conseguir 100 reais. Mas quando a gente está falando de um todo, de como é que aquele fundo imobiliário está funcionando no mercado, não é bem assim que a gente avalia. E neste vídeo eu vou trazer para vocês como a gente avalia, tá? Então, pegando aqui um exemplo de uma base 100, antes da gente falar dos fundos imobiliários base 10, pega aqui um exemplo aqui do XP-LG11. Tá? O XP-LG11 atualmente ele custa R$ 102,09. No entanto, para o mercado, para em torno aí deste fundo imobiliário, o que ele como ele está funcionando no mercado, qual a avaliação do mercado tem sobre ele, ele está barato. Tá? Se a gente olhar aqui o PVP dele, que é o preço sobre valor do patrimônio, tá certo? Ele está abaixo de 1, ou seja, significa que para o mercado ele está sendo negociado mais barato do que ele realmente é. E isso aí pode ser até uma oportunidade da gente estudar para quem quiser, né, colocar em sua carteira de investimentos. Né? Se a gente falar aqui rapidamente, vou mostrar para vocês o quanto ele se valorizou durante os 5 anos, aí, os últimos 5 anos, tá certo? Ele custava R$ 70 reais. E foi numa crescente e veio a pandemia. Óbvio que todo mundo aqui já entende que na pandemia teve uma grande queda, foi uma crise, mas ao longo do tempo ele veio se valorizando. Ou seja, ele saiu de R$ 70 reais a custar a 100, chegou a bater aqui um ponto de 107, 106 reais. E hoje está custando 102. Lembre, pessoal, que fundo de tijolo, ao longo do tempo, ele
vai se valorizar, tá? Já trouxe vários exemplos aqui, a mesma coisa. Se a gente compra uma casa hoje, supondo que você compra uma casa hoje, um terreno hoje, a um valor X. Daqui a 2 anos, ele vai estar valendo X mais alguma coisa, né? Porque ao longo do tempo, os imóveis tendem-se a valorizar, tá certo? Então, observem isso, que ele teve uma boa valorização. E este fundo, ele está ali custando abaixo do preço do mercado. Como assim, José? Ó, se a gente vem aqui, este fundo para o mercado, ele realmente vale aí atualmente R$ 112,78. E hoje está custando R$ 102,00, ou seja, ele está com preço ali abaixo do que o mercado. Ou seja, isso é uma oportunidade para poder entrar, pois aí a gente consegue, comprando mais barato, ter um retorno maior sobre este fundo imobiliário. Mas vamos agora falar aí os 5 fundos imobiliários top aí da base 10 que eu vou trazer aqui para vocês, tá certo? Então, o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o CPSH11, tá certo? Este fundo imobiliário aqui, ele é do segmento de shoppings, tá? Atualmente, ele está custando R$ 10,60. Ele tem um dividendo yield aí anual dos últimos 12 meses de 11,12%, quase aí 1% ao mês, tá? De acordo com o PVP, tá? Ele tá mais barato do que ele custa no mercado, está de 0,93, ou seja, eu sempre trago aqui para vocês que a margem aí, uma margem de segurança, tá? Vou colocar entre aspas, essa margem de segurança, que é uma opinião minha, que gosto ali para pessoas bem conservadoras investirem. Investir aí de 0,90 até 1,02, no máximo 0,03, tá? Eu, como já gosto de me expor mais um pouco, eu fico ali sempre entre 0,80, 85 até 1,0305, certo? Esta é uma opinião minha, tá? Ele tem aí uma liquidez diária excepcional, é negociado aí 2,2 milhões por dia, tá certo? E nos últimos 12 meses ele teve aí uma valorização no mercado de 0,19%, tá? Esse fundo aqui é excelente, enquanto aí a gente tá vendo ao longo deste ano, com incerteza do governo, isso não só do governo brasileiro, mas mundialmente, e aí várias bolsas estão sofrendo crise. Este fundo imobiliário, vocês observem que ele teve uma boa crescente, tá? Este fundo imobiliário, gente, ele quer deixar aqui um informe para vocês que este fundo imobiliário, ele era antes de base 100, tá? Mas teve um desdobramento e hoje tá aí custando R$10. O que é isso, José, esse desdobramento? Vamos fazer uma suposição aqui que você tem um fundo imobiliário que ele custa R$100, tá? Você investiu R$100 ali. Aí esse fundo imobiliário decidiu fazer desdobramento deste fundo. Ou seja, ele desdobrou de um fundo imobiliário para 10. Você continua com os mesmos R$100 ali, só que agora você vai ter 10 fundos, né? 10 cotas deste fundo, custando ali cada um R$10, tendo os mesmos R$100, tá certo? Então, nos últimos 5 anos aí, ele se manteve constante, tá? Saiu de R$9 e foi se mantendo aí uma constância, tá? Chegou a já custar até R$11, mas este fundo imobiliário, ele para o mercado vale aí R$11,51. No entanto, hoje o valor da cota dele está no dia que eu estou gravando esse vídeo, está custando aí R$10,59. Ou seja, ele está ali negociando abaixo do mercado. Ou seja, pode ser aí uma oportunidade para quem está estudando este fundo imobiliário, tá? Como eu já falei, este fundo imobiliário aí é do segmento de shoppings e varejo. É um fundo de tijolo, tá? Repito novamente e reforço. Fundos de tijolos ao longo do tempo procura-se e tende-se a valorizar. O tipo da gestão é uma gestão ativa. Estarei trazendo aqui no relatório dele como quem é a gestão dele, tá? A vacância que ele tem é baixíssima, tá? É de 4,5%. E
Os últimos rendimentos deste fundo, ele está pagando ali 10 centavos de acordo com os últimos rendimentos por cota, tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é se este fundo imobiliário paga certinho, tá certo? Então, trazendo aí a média aí dos últimos 5 anos, tá? Trazendo aí esse ao longo do tempo, ele vem pagando bem certinho, tá certo? Tem algumas oscilações, mas ele paga certinho, tá? E quantos imóveis este fundo imobiliário tem, tá? Como foi falado para vocês, este fundo imobiliário aqui, ele é do segmento de shoppings e ele tem 5 imóveis em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Ceará. Ou seja, ele tem até um bom vasto aí de shoppings investido. Então, esse fundo imobiliário aí tem 9 shoppings aí em seus investimentos. Vamos falar aqui agora do relatório dele, tá certo? Então, eu peguei o último relatório dele aqui, tá? Quem administra a capitânia de investimentos, que é sobre este fundo imobiliário, é o BTG Pactual, tá certo? É uma gestão aí ativa, que busca melhoria para os seus investimentos. Bom, então o que é que eu gosto de ver nos relatórios? Isso aqui é muito importante para quem investe, tá? Lendo os relatórios, tá certo? Eu gosto de olhar aí os comentários do gestor para saber como é que está funcionando, tá? Sobre este fundo imobiliário, tá? E dentro dos relatórios é onde ele vai trazer se este fundo tá com alavancagem, tá com vacâncias, entre outras coisas. A gente já viu sobre a vacância dele. Então, pessoal, o que eu vou trazer aqui para vocês são se esse fundo imobiliário está vindo em crescente. Em relação ao número de cotistas, vocês podem observar aqui que ele vem crescendo bastante aí nos últimos meses, certo? Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês é a questão do seu portfólio, tá? O seu portfólio, ele é bastante diversificado, como vocês podem olhar aqui no gráfico, tá certo? E isto é muito importante para nós cotistas, porque quanto mais diversificado for aquele fundo, melhor é para os cotistas, porque se acontecer alguma crise, alguma coisa, não afeta tanto a questão ali daquele fundo imobiliário, tá certo? Aqui é a distribuição geográfica, este fundo tem, tá certo? Então, a maioria está concentrado ali mais em São Paulo, tá? E por fim, neste relatório aqui para vocês, que eu quero trazer alguns shoppings que ele tem, tá? Ele traz aqui no relatório alguns shoppings que ele tem, tá certo? Um é um Catarina Fashion, ele tem participação nesse shopping, tá certo? Do Catarina Fashion. Outro aqui é o Iguatema de Fortaleza, é outra participação que ele tem neste shopping, e entre outras coisas, tá? Aonde você pode encontrar, tá? Você pode estar curioso em onde você pode encontrar. Como você pode encontrar este relatório, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês como você pode encontrar esse relatório. Você pesquisa sobre o fundo, tá? A gente estava falando aqui sobre o CPS H11, tá? A gente estava falando sobre ele aqui, sobre o CPS H11, e eu venho aqui no Status Invest em comunicados e lá vai ter os relatórios gerenciais, tá? Tem tudo que você precisa sobre informações, você vem aqui, clica em abrir e ele vai abrir esse relatório gerenciais para vocês, tá certo? Vamos dar continuidade aqui nos outros fundos imobiliários, tá certo? O próximo fundo imobiliário que eu trago para vocês é o HGRC11, tá certo? O HGRC11 também ele custa aí 10,81, tá certo? O dividendo yield dele nos últimos 12 meses é de 10,15%, tá? O PVP dele está 0,96, mais uma vez está custando mais abaixo aí do que ele realmente vale. Nos últimos 12 meses ele teve uma variação negativa. Como eu trouxe para vocês,
né? Teve várias crises aí, e no nosso país está tendo com relação à instabilidade governamental, e com isso afetou bastante a nossa bolsa brasileira, e isso afeta os fundos imobiliários, tá certo? Não é porque a variação dele está negativa que este fundo imobiliário ele é ruim, tá? Tem noção aqui, por dia tem negociações neles de 1,48 milhões, tá certo? Nos últimos 5 anos, este fundo imobiliário, por isso que a gente não pode estar aí se prendendo a variação dos últimos 12 meses, tá? Por isso que a gente não pode estar se apegando, porque a gente vê ao longo do tempo o que aconteceu com este fundo imobiliário, né? Nos últimos 5 anos aqui, este fundo imobiliário saiu de R$ 9,00, tá certo? E, óbvio, na pandemia de novo, teve aquela queda, mas teve uma crescente, tá certo? Ele vem em uma crescente, chegou a custar aqui R$ 11,14 e teve sempre esta crescente. Ou seja, se a gente se prender à variação que está naquele mês, você acha, esse fundo imobiliário é ruim. Não, a gente tem que ver o todo. Por isso que é importante a gente estar olhando o todo, tá certo? Este fundo imobiliário aqui, ele é do segmento logístico, industrial e galpões, tá certo? Então, trouxe mais uma diversificação. Um era de shopping, agora estamos falando aqui logística, industrial e galpões. Este fundo imobiliário aqui é de tijolo. Observe aqui que a vacância dele é zerada, ou seja, todos os imóveis deles estão 100% alugados, e no último mês ele pagou 9 centavos. Lembrando que para o mercado o valor dele é de 11,31, ou seja, ele está mais barato, tá certo? Vamos verificar aqui se ele paga bem, tá? Nos últimos 5 anos ele sempre pagou certinho, tá? Não deixou de pagar em nenhum momento, até no momento ali de crise da pandemia, tá? Então isso aqui é muito importante quando a gente analisa o fundo imobiliário, tá? Com relação ao seu relatório gerencial, uma particularidade minha, pessoas podem não gostar, mas outras pessoas, como eu, gosto bastante deste tipo de relatório, porque além dele trazer várias coisas escritas, tá certo? Que é essencial para quem está estudando. Ele traz comentários em vídeos, tá? Para vocês saberem ali o que o gestor, né, tá falando ali no seu relatório do último mês. Então isso aqui é muito importante para quem gosta aí, não apenas só de ler, mas também assistir ali o que o gestor tá falando sobre este fundo imobiliário, tá? Então tem vários vídeos aqui de outros comentários de outros meses, e aqui tem do comentário no mês de junho. Então eu vou trazer aqui para vocês se este fundo imobiliário vem em crescente, para vocês entenderem aí se esse fundo imobiliário realmente vale a pena, tá? Com relação aos resultados do dividendo yield, vocês observem aqui que ao longo do mês ele vem crescendo. Ele saiu aí do mês com um dividendo yield de 0,79% para 0,86%. Então são dividendo yields excelentes aí para retornos investidos, tá? Com relação ao comparativo de rentabilidade deste dividendo yield com relação à média aí dos outros fundos imobiliários do mesmo segmento que ele, observem que a média aqui em amarelo, tá? A média aqui em amarelo estava de 9,3% e a dele de 10,8%. Ou seja, ele está aí acima da média aí dos outros fundos imobiliários, tá? Outra coisa aqui é com relação à performance deste fundo imobiliário. Observe que o relatório é bastante completo, né? Com relação à performance desse fundo imobiliário, nos últimos anos aí, este fundo imobiliário aí está bem acima do INFIX, do CDI, do IPCA, entre outras coisas. Isso aqui é muito importante. Observa aqui que no gráfico tem, né, falando do fundo que é azul, o INFIX aqui num roxo, tá? O CDI esse de baixo e o IPCA mais abaixo. Observe que o fundo está bem acima aí em relação à performance. Isso aí é excelente para nós cotistas. Tá.
Com relação ao crescente número cotício, vocês observem aqui que ele vem em uma excelente crescente, tá certo? Em termos de locações, observe aqui que vai ter reajuste aí para os seus locatários, ali dentro dos seus segmentos. E por fim, trago aqui para vocês com relação a os seus galpões logísticos, tá certo? Ele tem aí em torno aí de 20 imóveis, tá certo? Observe que ele é bastante diversificado, aonde alguns imóveis são aí alugados para Ambev, Americana, Santa Cruz, entre outros, tá certo? Você quer verificar aí, só olhar no relatório todos os imóveis deles, tá? E ele diz aqui no final quem são os seus locatários completo aqui, tem quase 20 imóveis e fala todos os seus locatários, tá? Então, isto aí é as informações sobre o GGR C11, tá? O próximo que eu quero deixar aqui para vocês é uma particularidade minha. Eu acredito que dos fundos imobiliários de base 10, principalmente aí de tijolo, é um dos melhores fundos, tá? E vocês vão entender porque eu estou falando que ele é um dos melhores fundos, tá? Este fundo imobiliário que eu falo aqui é o GERI 11, tá certo? O GERI 11 atualmente está barato, né? 9,5. O dividendo yield dele é de 11,34, quase 1% ao mês, e o seu PVP está de 0,97. Então tá ali em uma boa oportunidade para quem quer estudar e investir nesse fundo imobiliário. As negociações dele, vocês observam que é maior do que os outros que eu já trouxe, é de 4,94 milhões por dia, e nos últimos 12 meses teve uma ótima, excelente variação, tá? Mesmo com a crise aí, ele tá ali tendo uma excelente variação para o positivo. Isso significa aí que a gestão aí está trabalhando muito bem para este fundo, tá? Se a gente olhar aqui no último ano, ele vem em uma crescente muito boa, mas vou pegar aqui nos últimos 5 anos. Vocês observem que este fundo saiu de R$ 7,00 para hoje custar R$ 9,00, tá? Então, ele vem em uma crescente excepcional, tá? Para o mercado, o fundo imobiliário ele é de 9,36, mas hoje ele está custando 9,04, tá? Então, é uma excelente oportunidade. O valor patrimonial deste fundo é excelente, você pode observar aqui, de 1,18 bilhões. E por que eu digo que ele é um dos melhores fundos aí para a base 10? Porque ele não fica preso a apenas um segmento ali, ele é do segmento híbrido, tá? Então ele investe tanto na parte de logística, ali, galpões, quanto na parte de varejo, de renda urbana. Isso é muito bom. É um fundo de tijolo, como já foi falado, a gestão extremamente ativa. Vocês observam aí na sua valorização. Vacância é zerada, tá? E nos últimos rendimentos ele vem pagando aí 9 centavos por cota, tá? Uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é se ele vem pagando muito bem. Observem que ele pouco oscila, tá? Observe que ele vem pagando bem certinho, né? Vinha pagando aí 8 centavos e já teve uma crescente para 9 centavos por cota. Isso é excepcional, tá, pessoal? Vou trazer aqui dentro do relatório para vocês como é que está se comportando aí o GERI 11 ao longo do tempo, tá? Lembrando que o GERI 11, ele antes era chamado de GALG 11, tá? Muitas pessoas aí podem conhecer ele como GALG 11, mas hoje ele mudou o nome para GERI 11, até porque ele mudou ali o seu segmento. Antes ele era só logístico, e por isso que chamava GALG 11. Hoje ele é tanto logístico como varejo. Então, ali na agenda urbana ele mudou o nome para GERI 11, tá? Então, por que eu digo que ele é um dos fundos aí que eu acho que é excelente, tá? Hoje, atualmente, aí, o valor patrimonial dele no mercado é de 1,19 bilhões, tá certo?
Ele pagou aí nos últimos dividendos dele de 0,087, 9 centavos ali por cota. Atualmente, tá? Atualmente ele tem 25 imóveis, tá certo? Ativos e ali com a vacância de 0. Então, observe ali que ele é um fundo imobiliário excelente. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que a maioria, para não dizer o todo, aí 100%, ele tem os seus prazos de aluguéis atípicos, ou seja, ali mais de 10 anos. Como vocês podem observar aqui, os prazos de aluguéis de 15 anos. Então, isso aí é excelente, isso aí dá uma segurança para quem gosta de investir aí no Gary 11, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma comparação do que ele era antes para o que ele é agora. O GALG 11 antes tinha aí em torno de patrimônio líquido de 0,5 bilhões. Quando foi para pensar em mudar para a Gary 11, o previsto era que ele ia se tornar um fundo ali de 1 bilhão. Porém, hoje, vocês observam quanto ele cresceu, né? O que ele era previsto e o que ele é hoje é de 1,19 bilhões. Antes, ele tinha só apenas 5 ativos. Era previsto ele ter 12, hoje ele tem 25. Então, observem que ele estourou aí, né? Mais do que dobrou, né, ali a quantidade de ativos, tá? Outra coisa é a questão da diversificação dos inquilinos. Antes era só 3 inquilinos, hoje são 6 inquilinos, então dobrou ali, tá? A meta dali do prazo de aluguéis, é isso que eu falo para vocês, que é muito boa. É que antes era 9 anos, hoje está em torno de 15 anos, a questão dos aluguéis. E em termos de cotistas, antes ele tinha 81 mil cotistas, hoje ele tem 208 mil cotistas. Cresceu muito. Então, isto aqui é excelente para a gente que investe no Gary 11. Então, aqui eu trouxe totalmente, só apenas numa página, na quinta página, todo aí o crescimento do Gary 11. Então, para mim, é um dos excelentes fundos imobiliários, tá? Mas, para a gente não ficar só apenas em fundos de tijolos, quando a gente fala de diversificação de carteira, é sempre bom ter fundo de tijolo, mas também ter fundo de papéis. Vou trazer 2 fundos aqui de papéis, que para mim são um dos excelentes fundos de papéis que tem de base 10. O primeiro fundo imobiliário de papel que eu trago para vocês é o BTCI 11. Tá? Né? Atualmente esse fundo custa R$ 9,78. Ele paga um dividendo yield ali de 11,61%. O seu PVP está de 0,99, ou seja, está quase no 0 a 0. A questão de negociações, a sua liquidez diária é de 2 milhões, tá? E teve uma variação aí nos últimos 12 meses de 14,52%. Ou seja, este fundo imobiliário está valorizado, está em alta, devido à taxa Selic também está em alta. Se você observar ao longo do tempo, ele veio numa crescente muito boa. Por quê? Ao longo do tempo chegou ali a pandemia e teve as crises, a taxa Selic subiu. Então, com a taxa Selic alta, este fundo imobiliário também cresceu, tá? Então, quanto para o mercado ele vale? O mercado diz que ele vale 9,87 e este fundo está custando 9,78, ou seja, ele está quase chegando ao valor do mercado. Então, ainda está em uma boa para comprar este fundo imobiliário. Como foi falado aí, este fundo imobiliário é um fundo de papel. Quem aí toma conta deste fundo é o BTG, tá? Vocês já sabem que essa gestão é uma gestão ativa, isso é muito importante. E nos últimos rendimento dele vem pagando 9 centavos aí por cota, tá? Outra coisa que a gente vem verificar é se esse fundo imobiliário ele paga certinho, tá certo? Como eu disse para vocês, ali na pandemia a taxa Selic estava bem mais alta, então ele estava pagando mais. Estava pagando ali 10 centavos, chegou a pagar 12, 13 centavos aí por cota, devido à alta da taxa Selic.
Com a queda da taxa Selic ao longo do tempo, vocês observam aqui, ó, que ele diminuiu ali também de pagar, diminuiu ali o pagamento das cotas, mas sempre pagou bem certinho, tá certo? E isso é o que importa aí quando a gente vai olhar nos investimentos de fundos imobiliários, tá? Em seu relatório, aqui, vamos verificar como anda o portfólio deste fundo imobiliário, tá certo? Bom, com relação à rentabilidade, trago aqui no relatório para vocês observem que o BTCI11, nesses últimos anos, ele está muito mesmo acima do INFIX, do CDI e do PCA. Por quê, né? Como eu sempre falo para vocês, o fundo imobiliário, a gente investe em renda variável, óbvio que se o CDI está pagando ali o IPCA, vamos botar aqui o IPCA mais 7%. Lógico que eu vou investir em um fundo imobiliário que esteja pagando acima daquilo. Como, por exemplo, o BTCI11 mostra que sua rentabilidade está bem mais alta do que um CDI ou um IPCA ou até próprio INFIX, tá certo? Então, este fundo imobiliário está muito bem no mercado. Outra coisa aqui é se ele vem, né, em uma crescente. Nos últimos meses, só observem aqui que ele teve uma boa crescente aí em seu cotista. Outra coisa aqui que eu trago para vocês é como funciona os contratos aí do BTCI11, tá? Lembrando que os fundos de papéis ali, eles trabalham ali com CRIs, né? Eu já falei para vocês que significa CRIs, mas trago de novo, que é o certificado de recebíveis imóveis. É onde o pessoal ali pega o dinheiro emprestado, né? Os imóveis ali de tijolo pega esse dinheiro emprestado para fazer suas compras em relação a seus investimentos e eles pegam emprestado justamente dos fundos de papéis. Então, como é que funciona aí essa questão dos contratos, tá? A maioria dos contratos aqui, observem que os contratos dele, na sua maioria, está o IPCA mais 7,3%, tá certo? Tem alguns contratos que está o CDI mais 2,9%, e tem o IGPM, que tem o valor do IGPM mais 8,1%. Este aí é os indexadores dos seus contratos, tá certo? A maioria dos contratos aí dele tem uma média de 4 anos, quase 5 anos, tá? E os setores das pessoas ali, dos segmentos que fizeram esses contratos foram setores de logística, shoppings, varejo e entre outros, tá? E a maioria está no Sudeste. Outra coisa que eu trago para vocês é com relação aos ativos, ou seja, se ele tem a diversificação em seus contratos, né? Quantos ativos ele tem ali fazendo contrato com o BTCI11. E observem aqui que ele tem uma boa variação aqui de ativos feitos contratos com ele, tá? Então, observe que este fundo de papel, ele é muito bom, tá, gente? Ele é um excelente fundo de papel, tá? Vou trazer aqui também para vocês alguns imóveis que fizeram contrato com ele, tá? Um dos imóveis aqui foi a Casa Shopping. Ele tem aqui o IPCA, no contrato dele anual, tá? O IPCA mais 9,4%, tem uma duração aí de 5 anos, basicamente, de contrato, ou seja, nesses 5 anos ele vai estar pagando este valor, tá? Outro aqui é um galpão logístico aqui em Ribeirão Preto, tem o IPCA mais, o contrato dele está com IPCA mais 5,9% ao ano, e a duração dele está quase 4 anos. E eu vou trazer o outro aqui, galpão que tem tanto no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com CDI, tá? O CDI mais 4% ao ano, tá certo? Tem uma duração aí quase de 7 anos, tá? E por fim, tá? Mas não menos importante, trago um fundo imobiliário que todo mundo conhece, já falei vários vídeos sobre ele, que é
o MXRF11, tá? Dentro do MXRF11, vocês observam aqui que atualmente ele está custando R$10,02 basicamente, mas aqui a gente vai ver na prática aquilo que eu estava falando para vocês. Não é porque aquele fundo imobiliário custa R$10 que ele é mais barato. Observem que o MXRF11, como todo mundo já sabe, é um fundo aí excelente, um fundo muito rico, tá? Nos tops dos tops dos fundos, e ele paga aí mais de 1% ao mês, tá? 12,48% ao ano. O PVP dele está de 1,03, ou seja, observem que ele está mais caro do que ele vale. Então, seria, né, se a gente olhasse assim, então não seria um bom momento de eu comprar este fundo imobiliário, por mais excelente que ele seja, tá? A liquidez diária dele é de 11 milhões por dia e teve uma variação de 6,94%, tá? Então, quanto é que ele realmente vale no mercado? Para o mercado, o MXRF11 vale de R$ 9,70. No entanto, ele está sendo negociado a R$10. Isso mostra que ele está mais caro do que realmente vale para o mercado, tá? Como você já sabe, o fundo imobiliário MXRF11, ele é um fundo de papel, mas nos últimos anos aí, ele deixou de ser só de papel, tá? Ele se tornou híbrido, né? Eu já trouxe vídeo aqui para vocês, vou deixar aqui no e-card, que vai falar sobre o MXRF11, em onde ele faz esses investimentos, né? Não só em papéis, mas nos setores aí de fundo de tijolos também. Então, vão lá para dar uma conferida, certo? Ele custa aí, ele atualmente aí está pagando 10 centavos por rendimento, e vamos ver se ele paga direitinho. Como vocês já sabem, ele paga bem certinho, né? No longo da pandemia aqui, ele teve uma boa crescente em seus rendimentos, chegou a pagar 12 centavos e hoje está pagando 10 centavos por cota, tá? Pronto, dentro do relatório do MXRF11, quem toma conta do MXRF11 é a XP, tá? Que é a gestora, mas quem administra é o BTG. Então, vocês sabem que é uma excelente gestão ali, uma gestão extremamente ativa, tá? O tipo de contrato que o MXRF11 tem, tá envolvendo o IPCA. Observa aqui que tem o IPCA mais 9%, IPCA mais 11%. No entanto, ele também tem outros contratos aqui, como o CDI, o IGPM, tá? Com relação aos vencimentos dos contratos, vocês observam que a maioria dos vencimentos é lá para depois de 2030. Então, isso também dá uma margem de segurança muito boa para quem investe no fundo imobiliário do MXRF11. E como já foi falado para vocês que ele é um fundo imobiliário gigantesco, justamente vocês observam no seu portfólio o quanto ele é diversificado, tá? Então, este fundo imobiliário é bastante consolidado dentro do mercado e vocês observam aí o quão grande é o seu portfólio, tá? Então, pessoal, este foi o vídeo de hoje com relação a os fundos imobiliários aí de base 10. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez peço, compartilha esse vídeo, deixa o like e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!